Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Nós estamos aqui na sede da Sociedade Espírita Allan Kardec, na cidade de Piumhi, Minas Gerais. Felizes por mais um momento de aprendizado. Estamos no primeiro livro, módulo 3, tema 2, Deus. Hoje vamos ver sobre provas da existência de Deus. E nós agora vamos pedir permissão a vocês para fazermos uma leitura do livro Agenda Cristã, que é do autor espiritual André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, para harmonizarmos o ambiente e para fazermos logo após a prece. Lição 25. Suba mais alto. Não lhe fira a calúnia. Viva de modo que ninguém possa acreditar no caluniador. Não se atrase em face da perturbação. Siga seu caminho, atendendo aos objetivos superiores da vida, porque os perturbadores siga o seu caminho, atendendo aos objetivos superiores da vida, porque os caluniadores são inumeráveis. Não lhe doa a acusação indébita. Você pode realizar muitos planos valiosos em contraposição aos acusadores gratuitos. Não se incomode pela desconfiança descabida. Em qualquer lugar, você pode empregar a boa consciência no serviço honesto. Não desanime em razão da crítica. Se a censura é serviço cabível a qualquer um, a realização elevada é obra de poucos. Não se aborreça em virtude de pareceres desfavoráveis. Se você permanece consagrado ao bem, a aprovação da própria consciência prepondera acima de qualquer opinião, por mais respeitável. E nós agora, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai,
a Jesus, nosso Mestre, e confiantes na companhia dos nossos mentores espirituais. Senhor, aqui estamos, confiantes na presença da espiritualidade amiga, espíritos que buscam também o esclarecimento e o aprendizado que a doutrina espírita nos oferece. Nós, encarnados e desencarnados, contamos com a presença amiga dos espíritos superiores a nos inspirar e nos orientar, sob a tua bênção, Senhor. E te pedimos que nos ajude a aproveitar bem as lições da noite, que nós possamos nos preparar para sermos bons trabalhadores nesta seara de luz. Obrigado, Senhor. Assim seja. E vamos aos arquivos. Estudo sistematizado da doutrina espírita, módulo 3, roteiro 2, Deus. Provas da existência de Deus. Objetivo específico: citar e analisar provas da existência de Deus. Conteúdo básico: a prova da existência de Deus, como dizem os Espíritos, pode ser encontrada num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, questão número 4. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Palavras de Allan Kardec na Gênese, capítulo 2, item 6. A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada, não só pela revelação dos espíritos superiores, como pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens nenhuma revelação tiveram, entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. E então nós estamos tendo nesta introdução, neste conteúdo básico que é a forma de mostrar o estudo que teremos pela frente, como nós poderemos raciocinar conforme os espíritos responderam a Allan Kardec. Allan Kardec pergunta aos espíritos:
onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E estas palavras são dos Espíritos, num axioma que aplicais às vossas ciências. A ciência humana traz esse axioma como verdade, quer dizer, o axioma já é uma verdade, né? Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. E então começamos a refletir nesse ponto básico para o nosso entendimento. E aqueles que porventura possa ter ainda dúvida sobre a existência de Deus ou não estarem bem esclarecidos, nós temos na doutrina várias ocasiões em que os Espíritos demonstram a existência do nosso Pai Criador, não é? E então, Allan Kardec, na Gênese, capítulo 2, traz para nós uma dessas afirmativas. Nós não enxergamos Deus porque nós não temos sentidos para isso. A nossa inferioridade ainda não permite que nós possamos enxergar com os nossos sentidos a presença de Deus. Mas nós vamos perceber pelas suas obras a existência de Deus, né? E então, diz-nos Allan Kardec, a existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada, não só pela comunicação dos Espíritos, não só pelos esclarecimentos, mas pela evidência material dos fatos. Em tudo que nós formos investigar, encontraremos, sem concepção já preconceituosa, nós encontraremos a presença de Deus, a evidência da existência de Deus, não é? E Allan Kardec traz para nós esta afirmativa: os povos selvagens nenhuma revelação tiveram, entretanto creem instintivamente na existência de Deus. Isso está de uma forma latente na mente da criatura. Um poder sobre-humano, está acima da capacidade do homem. Vamos aos subsídios. Vocês observaram que daquele conteúdo básico já passamos aos subsídios. E na apostila da Federação Espírita Brasileira tem um conteúdo que está como introdução e as orientações didáticas para aqueles grupos que desejam prosseguir o aprendizado com aquelas técnicas. E nós, então, pela nossa forma de exposição do estudo, estamos colocando na tela aquilo que nos é possível ser aproveitado no nosso estudo. Subsídio. Cada religião explica Deus à sua maneira. Cada teoria o descreve a seu modo. E de tudo isso resulta uma confusão, um caos inextricável.
Dessa confusão, os ateus têm tirado argumentos para negar a existência de Deus. Os positivistas para o declarar incognoscível. Como remediar tal desordem? Como escapar a essas contradições? Da maneira mais simples, basta elevarmos-nos acima das teorias e dos sistemas, bastante alto para as ligar ao seu conjunto e pelo que tem de comum. Basta elevarmos-nos até a grande causa, na qual tudo se resume e tudo se explica. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e declarar que o nada pode fazer alguma coisa. A prova da existência de Deus, como dizem os espíritos superiores, pode ser encontrada em um axioma que aplicamos às nossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a nossa razão nos responderá. E então estamos tendo essas ideias para começarmos as reflexões. Aquilo que não é obra do homem, tudo o que não é obra do homem. O que é obra do homem, nós conhecemos. Apesar da grande capacidade do ser humano, os arranha-céus, os grandes edifícios, as máquinas, os aparelhos modernos, tantas opções de tecnologia que encontramos na atualidade. Mas acima disso aí, existem coisas que estão na natureza, que estão no universo e que o homem não é capaz de criar. E então estamos começando a entender essas palavras. Não há efeito sem causa. O que nós enxergamos que não é obra do homem é efeito da criação divina. É o trabalho da perfeição do nosso Criador, porque tudo o que há na natureza é uma perfeição inigualável, não é? Vamos prosseguir a leitura. Vemos constantemente uma imensidade de efeitos, cuja causa não está na humanidade, pois que a humanidade é impotente para produzi-los, ou sequer para os explicar. Tais efeitos absolutamente não se produzem ao acaso, fortuitamente e em desordem. Olha aí, então já estamos começando a ter uma abrangência maior, né? Partindo desse princípio daquilo que o ser humano não é capaz de criar. Temos em inúmeras partes da natureza, ou melhor, em toda a natureza, o que o homem não criou. Nem mesmo o homem tem capacidade para explicar tudo.
não é? A ciência, por mais avançada que esteja, ela tem algumas explicações de acordo com a evolução que nós alcançamos, mas não é capaz de explicar tudo o que existe no universo, não é mesmo? E então, esses efeitos absolutamente não se produzem ao acaso, fortuitamente, em desordem. São muito bem elaborados, programados e colocados nesse grande painel que a humanidade enxerga, nesse imenso painel que é a natureza. Tudo isso é obra do nosso Criador, não é? Desde a organização do mais pequenino inseto, da mais insignificante semente, até a lei que rege os mundos que circulam no espaço. Tudo atesta uma ideia diretora, uma combinação, uma previdência, uma solicitude que ultrapassa todas as combinações humanas. A causa é, pois, soberanamente inteligente. Então, nós encontramos essas afirmativas aí de Allan Kardec na Gênese, no capítulo 2. E é muito fácil para nós entendermos onde está a razão, onde está o bom senso. O mais insignificante inseto, ou a semente, por menor que seja, o homem não é capaz de criar, né? E os mundos que estão no infinito, no espaço, e os mundos que circulam na Via Láctea, ou mesmo no planeta, no sistema solar, nada foi criado pelo homem, né? Então tem que existir um Criador para tudo isso aí. Não é isso que Allan Kardec está nos convidando a raciocinar? Constitui princípio elementar que, pelos seus efeitos, é que se julga de uma causa, mesmo quando ela se conserva oculta. Se, fendendo os ares, um pássaro é atingido por mortífero grão de chumbo, deduz-se que hábil atirador o alvejou, ainda que este último não seja visto. Olha que colocação muito coerente para o nosso entendimento. Se nós estamos a observar uma ave no seu voo, cortando os ares, e de repente ela cai, alvejada, acertada por uma bala, né? Um grão de chumbo que Allan Kardec usa aí. Então, deduzimos que quem realizou aquele tiro e acertou a ave é hábil atirador, mesmo que nós não vamos enxergá-lo. Ele pode não estar no nosso raio de visão, não é? E então concluímos que ele tem uma habilidade muito grande como atirador, não é isso? Mas Allan Kardec continua: nem sempre, pois, se faz necessário vejamos uma coisa para sabermos que ela existe. Muito lógico isso, né? Nem sempre nós precisamos de ver para saber que ela existe. Em tudo
observando os efeitos, é que se chega ao conhecimento das causas. Muito óbvio, né? Muito fácil para a compreensão de todos nós, né? Outro princípio igualmente elementar e que de tão verdadeiro passou a axioma é o de que todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. Se perguntassem qual o construtor de certo mecanismo engenhoso, que pensaríamos de alguém que respondesse que ele se fez a si mesmo? Olha aí, muito perspicaz esse raciocínio de Allan Kardec. Aquele mecanismo mais perfeito, mais inteligente que nós vamos analisar. Se alguém dissesse para nós que ele foi criado por si mesmo, o que é que nós iríamos pensar? Não é? Para nós termos, então, esse raciocínio da lógica e da certeza da existência de um ser que está muito acima da capacidade do ser humano. Se perguntassem qual o construtor de certo mecanismo engenhoso, pensaríamos de quem respondesse que ele se fez a si mesmo? Quando se contempla uma obra-prima, da arte ou da indústria, diz-se que há de tê-la produzido um homem de gênio, porque só uma alta inteligência poderia concebê-la. Prosseguindo com esse raciocínio, né? Reconhece-se, no entanto, que ela é obra do homem, por se verificar que não está acima da capacidade humana. Então, até aí, nós entendemos. Coisas que o ser humano é capaz de produzir, de criar. Não é? As aparelhagens que nós temos hoje em dia, os telescópios de alto alcance, aqueles que estão nos satélites acima do planeta para fotografar outros planetas, outros sistemas solares, ou melhor, outros sistemas de mundos, né? E então o ser humano é capaz de criar isso aí. Tem muita capacidade, né? Mas a ninguém acudirá a ideia de dizer que saiu do cérebro de um idiota ou de um ignorante, nem ainda menos que é trabalho de um animal ou produto do acaso. Olha como é muito fácil para nós analisar. O que nós encontramos na criação do ser humano, que exige grandes conhecimentos, uma inteligência acima do comum, nós não iríamos dizer que foi uma pessoa ignorante, foi um idiota que criou, né? Ou um animal, ou produto do acaso. Ninguém se arriscaria a fazer uma afirmativa assim. Não é isso mesmo? É em sã consciência, né? Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária ou primeira é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tem operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. É isso aí. É bom nós refletirmos sobre isso. Allan Kardec, na sua sabedoria, na sua
maturidade espiritual trazendo para nós. O ser humano, sim, é capaz de criar, de inventar grandes coisas, como nós já estamos vendo. E quanto mais nós admiramos a evolução do ser humano, da ciência moderna, as novidades que vão surgindo, mais nós devemos admirar, mais engrandece aos nossos olhos a existência do nosso Criador. Porque se nós ainda, com as nossas limitações, somos capazes de realizar prodígios, não é? Grandes obras, e então o nosso Criador é muito mais abrangente, a inteligência, uma suprema inteligência, a causa primeira de tudo, não é? Aquela inteligência superior é a causa. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe dê. Olha aí. Então, o nome pode ser Deus, pode ser Jeová, Alá. Cada religião, cada escola religiosa, cada um desses vínculos religiosos podem trazer um nome diferente um do outro, mas é sempre a causa primária, não é? É sempre a inteligência suprema. O nome vai de acordo com a cultura, com os costumes, não é? Com a tradição. Não é isso? Pois bem, lançando o olhar em torno de si, sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que presidem a essas obras, reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais potentosa inteligência humana. Será que tem como ter dúvidas sobre isso aí, gente? Allan Kardec nos convida, lançando o olhar em torno de nós mesmos, as obras da natureza, aquilo que nós enxergamos no espaço infinito, a providência e a sabedoria de tudo, os movimentos dos astros seguem a sua rota sem se colidir. As estrelas oferecem a luminosidade e o calor necessário para a sustentação das vidas nos planetas. E então Kardec está mostrando para nós aí que harmonia que nós vemos, a perfeição que é tudo isso aí. Reconhece o observador, aquele que está observando. Tudo isso, nós vamos chegar à conclusão que está muito além da capacidade do ser humano. Pode ser o ser humano mais inteligente que nós já conhecemos, não é? Que já se apresentou para nós aqui encarnados. Com exceção de Jesus, não conhecemos nenhuma inteligência
capaz dessa criação. Não é verdade? Porque Jesus é o co-criador. Foi aquele que planejou a criação do nosso planeta, juntamente com a coletividade de espíritos puros que administram o nosso sistema, não é? Ora, desde que o homem não as pode produzir, é que elas são produto de uma inteligência superior à humanidade, a menos que se sustente que há efeitos sem causa. Olha aí. E então, quem é que é capaz de sustentar esta ideia? Existe algum efeito sem nenhuma causa. Todo efeito necessariamente tem uma causa. E nós vimos Allan Kardec afirmar, está lá na Gênese, todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Não é assim? E então, não pode haver dúvidas, somente a comprovação, não é? Isso, os argumentos que encontramos na doutrina, nas inúmeras obras trazidas pela espiritualidade maior, especialmente as obras básicas codificadas por Allan Kardec, né? Encontramos resposta para tudo o que nos é necessário. E então, fica aí essas reflexões. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados, e por isso mesmo revela um poder inteligente. Desculpa, gente. Por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. A harmonia existente um acaso inteligente já não seria acaso. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Esta afirmativa está no Livro dos Espíritos, né? Nas primeiras questões que Allan Kardec faz sobre a existência de Deus e a prova da existência de Deus. Está nas primeiras questões do Livro dos Espíritos. A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada, não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens nenhuma revelação tiveram, entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Eles veem coisas que estão acima das possibilidades do homem e deduzem que essas coisas provêm de um ente superior à humanidade. Não demonstram raciocinar com a mais lógica do que os que pretendem que tais coisas se fizeram a si mesmas. E então, estamos percebendo nesse raciocínio, nos selvagens, eles adoram, como que eles adoram a Deus? Nos fenômenos da natureza. O trovão, o raio, o sol, a lua.
tudo o que está acima das possibilidades do ser humano, esses selvagens reverenciam como sendo Deus. Isso está instintivamente, né? Na essência do ser, já na própria criação, já traz consigo, todos nós já trazemos esta ideia inata da existência de Deus, né? E então, é para nós motivos de busca para maiores compreensões, maior entendimento, em novos estudos, e até para que nós possamos orientar as pessoas que estão iniciando nos estudos da casa espírita, não é? E nós vamos aproveitar e ver esta mensagem de Emmanuel. As portas do céu permanecem abertas. Olha que interessante, né? Sempre estão abertas as portas do céu. O Pai nos ama e sempre nos espera para que nós possamos a Ele nos dirigir em qualquer situação. Nunca foram cerradas, nunca estiveram fechadas as portas do céu, né? O Pai sempre está de braços abertos para nos receber, seja qual for a nossa situação. Situação complicada pelos nossos erros, ignorantes como somos ainda, né? Não temos grandes conhecimentos, mas Deus lá está nos esperando, para que nós possamos, através da nossa evolução, ir nos aproximando dessa perfeição, né? Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa de asas de amor e sabedoria. Emmanuel é extraordinário, né, gente? É maravilhoso nós refletir. Para que nós possamos chegar às portas do céu, precisamos das duas asas, a asa do amor e a asa da sabedoria. Quer dizer, buscando conhecimento, trabalhando a nossa inteligência, a nossa capacidade de entendimento, a nossa evolução intelectual, mas também no exercício constante do amor, este sentimento maior que nosso Senhor Jesus Cristo veio nos ensinar, né? O caminho da prática deste sentimento, deste valor que irá nos resgatar da condição de seres imperfeitos, ignorantes e devedores das leis, não é? Muito bom as reflexões que Emmanuel traz para nós. E agora nós vamos finalizar nosso estudo, fazendo as nossas vibrações, confiantes nessas equipes que nos assistem, trabalhadores da seara de nosso Senhor Jesus Cristo, envolvendo com o nosso sentimento fraterno as energias da paz e da luz, os nossos irmãos que se encontram necessitados de socorro, de amparo, de conforto, aqueles que estão nos hospitais,
os nossos irmãos que se encontram nos hospícios, clínicas de tratamento psiquiátrico, em tantos lugares, as equipes de socorro, os espíritos de luz estão presentes. Nossos irmãos não estão desamparados. A providência divina está sempre enviando os recursos para o conforto, para o alívio. Mas muitos desses irmãos se encontram numa atmosfera espiritual criadas pela mente desequilibrada, total desarmonia psíquica, emocional, que não percebem e não dão condições ao trabalho dos bons espíritos. Por isso, essas energias que nós emitimos, as vibrações de luz, de paz, de confiança no nosso Pai, que nos ama infinitamente, é capaz de oferecer condições necessárias para o socorro espiritual. Por isso, vamos envolver a todos eles nesta harmonia que nós nos encontramos agora. E queremos também envolver os nossos irmãos que se encontram na pátria espiritual. Muitos estão nas mesmas condições desses carentes de socorro para as suas dores, para os seus tormentos. Que eles também recebam estas energias, esse magnetismo capaz de renovar a esperança e a confiança. Fluidos manipulados e direcionados pelas equipes de espíritos de luz, em nome de Deus, em nome de Jesus. Senhor, estamos nesses momentos sob o teu amparo, sob a tua luz, direcionando as nossas energias, te pedindo a permissão para que os bons espíritos aconcheguem, amparem, aliviem as dores desses irmãos. E a tua luz permaneça, Senhor, na mente e no coração de cada um. Que esses irmãos se sintam asserenados, renovados, encorajados para superar esses momentos de prova. Divino amigo e médico das almas, sabemos que a tua misericórdia jamais nos faltou. Por isso, que ela possa envolver a todos nós, encarnados e desencarnados, te pedindo também pelas nossas famílias, pelos nossos entes queridos. Obrigado, Senhor Jesus. E em teu nome,
Em nome da espiritualidade maior, finalizamos aqui mais um estudo sistematizado e um momento de vibração na paz e na luz. Gratidão, Senhor Jesus. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, finalizamos assim mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Muita paz a todos, gratidão, até a próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus.